Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui gravando da cozinha da minha casa. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha profissão, dona de casa, do lar, com muita alegria e com muito orgulho. Então, pessoal, quando eu me casei, eu sabia que eu mudaria para Belo Horizonte, eu cursava a faculdade de administração em Londrina. E aí eu resolvi não trancar por um tempo, eu resolvi cancelar daquilo que eu tinha feito. E aí muita gente perguntou, mas por que você não tranca depois quando você mudar para Belo Horizonte? Você continua numa faculdade lá e você se forma, para você ter um emprego, para você ter uma profissão, e muita gente falou isso pra mim. Mas eu falei assim, não, eu entendi ali naquele momento qual seria a minha função, qual seria a minha profissão dali em diante, casando com o André, sabendo do ministério dele, do trabalho dele, do chamado dele, sendo uma pessoa que viaja muito, que trabalha muito e lida com muita gente o tempo todo. Falei, bom, se Deus me quer ao lado dele, eu acho realmente que os planos que eu tinha até aqui, de talvez seguir a empresa da minha família, seguir na área de administração, minha mãe sempre trabalhou, a vida inteira eu cresci com a minha mãe trabalhando e ela aposentou tem 2 anos. Vamos, chega, fala, para de gravar, mamãe, tá bom, vai lá me dar banho. Vê se eu troco alguma coisa nesse mundo, por isso, ó. O Dodói no irmão. Fala, tchau, pessoal. Manda beijo. Dá um sorriso. Tchau, tchau. Sabe, eu admiro muito aquelas mulheres, como eu disse, minha mãe sempre trabalhou, a minha avó foi uma mulher que trabalhou muito, e eu admiro demais você, mulher, que trabalha fora, porque você precisa ajudar, né, no orçamento da sua casa, ajudar o seu esposo, ou se você ainda não é casada, mas você ajuda a pagar suas contas, seja na casa da sua mãe, morando com a sua mãe, morando sozinha. Eu sei a importância de uma mulher trabalhar, apesar de não ter trabalhado, né? Escutaram o chorinho do Vivi, né? A hora que ele chega chorando, eu fico, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí vem ele com o Lolo falando que tinha machucado a mão, saí correndo. Desculpa, gente, mas voltando onde eu estava. Então, eu tava falando sobre a mulher trabalhar, né? A importância da mulher trabalhar. Então, eu conheço muitas mulheres que trabalham fora, não pelo... Como eu falei, né? Uma coisa é você ter que trabalhar para ajudar por causa de dinheiro. Outra coisa é você não querer ficar sem trabalhar para você não ficar em casa cuidando dos filhos. Não cuidar da casa, não, mesmo que seja administrar uma casa, mesmo que você seja uma funcionária, é levar a menina na escola, buscar, levar no médico, fazer para casa, administrar o lar, fazer supermercado, coisas básicas, mas que no final das contas enchem o nosso dia, se a gente realmente decide ser uma dona de casa, a gente se empenha a ser uma boa dona de casa. Então elas preferem sair cedo e voltar fim do dia, e muitas delas que eu conheço, que elas ganham, elas gastam para pagar uma ajudante, para ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, ou seja, elas trocam 6 por meia dúzia. Outras têm muita condição e o que ganham é só para torrar numa tarde no shopping. Não tô aqui falar que é certo ou errado, mas será que não é mais importante você ter tempo com seus filhos, já que você às vezes não precisa trabalhar, né? Você tá tendo um privilégio de repente de igual eu falo assim, que é um privilégio, gente, eu poder, sabe, tá com meu marido, tá com meus filhos em tempo integral, eu ainda tenho uma ajudante na minha casa, eu todas as noites louvo a Deus por poder ter uma ajudante, por poder ter uma babá pros meus filhos, pra me ajudar quando eu quiser sair com o André, quando eu quiser viajar, quando eu for, sei lá, academia, essas horas que não dá para os meninos irem, eu agradeço a Deus demais por ter uma ajudante, sabe? Porque eu acho que não tem trabalho do mundo que pague. Você trabalha porque você gosta, muita gente eu sei que sim. Você trabalha porque você precisa, que eu acredito que a maioria das mulheres brasileiras. Ou você trabalha porque você tem vergonha de falar que você é dona de casa, que você não gosta de ficar em casa, que você não quer ficar o tempo todo cuidando dos seus filhos. Então essa vergonha te faz falar, não, eu vou trabalhar, eu quero ter uma profissão, eu vou me formar. E eu acho que estudar é importantíssimo. Eu não tô aqui falando que assim, não é pra estudar, não é pra se formar, mas assim, qual que é a prioridade? Até que ponto o seu salário ajuda na sua casa? Ou você trabalha
pro que você ganha, você quer estar ajudando alguém, igual eu te falei. Então eu acho que a gente tem que rever as prioridades. No ano passado, fiquei tão feliz que uma amiga minha, ela trabalhava muitos anos e com 2 filhos maravilhosos e ela assim, um marido muito próspero e as crianças ficando muito na mão de motorista, de babá, e ela ficou assim, alguns anos nesse conflito. Ela era passada em concurso, tinha um trabalho maravilhoso, mas ela não estava vendo os filhos dela crescer. E ela ficava nessa angústia, e eu falava com ela, amiga, né, eu ligava, a gente conversava, eu falava assim, para de trabalhar, você não vai ficar à toa, que ela tinha esse medo, ela, mas eu vou ficar muito à toa, meu marido vai ficar não sei o quê, porque eu tenho meu dinheiro, eu gasto minhas coisas, como é que vai ser, ele vai ficar me controlando, ela tinha esse medo. Eu falei assim, primeiro que você não vai ficar à toa. E foram alguns anos, e o marido pedindo pra ela parar de trabalhar, pra ela ficar cuidando das crianças, que as crianças estavam se sentindo muito sozinhas, as crianças estavam até em psicólogas, porque faltava mãe, né, o pai já ficava muito ausente, e não tinha mãe em casa. E até que um dia ela me ligou e falou, amiga, hoje eu pedi demissão, e agora eu vou ficar por conta dos meninos. E aí já se passou 1 ano ou 2 e eu recebo muita mensagem, né, já há muitos anos, já muita gente falando, ai, Cassiane, eu parei de trabalhar e eu sentia um peso, me sentia muito mal, me sentia muito à toa, tinha vergonha de falar agora dentro de casa. E aí eu recebo testemunhos de mulheres que, né, pela graça de Deus, vendo o meu dia a dia, vendo a minha vida, eu com meu esposo, com meus filhos, o Senhor foi curando essas vidas. Então isso me dá tanta alegria, saber que além de fazer o que eu amo, se eu puder ajudar alguém, isso é maravilhoso. Então eu queria deixar assim, primeiro meu beijo pra você, mulher que trabalha fora. Olha, é demais. Hoje o André me mandou uma mensagem, me mostrou uma mensagem de uma locutora de uma rádio lá em Volta Redonda. Um beijo, acho que é a Luciana. Eu fiquei muito feliz que ela falou que tem escutado tem visto meus vídeos e tem abençoado a vida dela. Você vê, uma locutora de uma rádio, coisa maravilhosa, através da voz dela, né, abençoando toda a região de Volta Redonda. Então assim, eu tiro meu chapéu. Mas você, mulher, que se sente, né, envergonhada, que se sente inferior, muitas vezes humilhada, essa palavra, esse vídeo é pra você. Não sinta isso, não deixe o inimigo colocar isso no teu coração, não deixe o inimigo plantar isso de que você não tem valor, de que você não faz nada. Às vezes você olha uma mulher assim, eu viajo, eu acho o máximo aquelas aeromoças, né, elas são chiques, elas elegantes no avião, aquele chapéuzinho, mas isso não vai fazer eu me diminuir, falar, poxa, ela tá ali trabalhando, tem o salário dela e eu ganho, né, dinheiro do meu marido. E isso por muito tempo me atrapalhou. Eu acho assim que esse tempo que a gente tem com os nossos filhos, com o nosso marido, né, eu no meu caso, que tenho um marido que geralmente viaja no fim de semana, muitas vezes ele viaja quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda-feira ele chega de viagem e é o fim de semana dele. Então assim, é muito bom eu poder estar descansada para estar junto com ele, né, depois que eu despacho os meninos para a escola e eu tenho esse tempo para estar com meu esposo. Então assim, a gente não pode ceder à pressão da sociedade, né, que hoje parece que 50% do mercado é de mulheres, né. Essa pressão de que a mulher tem que trabalhar, porque a mulher tem que se impor na sociedade, eu não acho não. Eu sou meio que a moda antiga, tudo bem, já falei que sou presbiteriana. Isso é uma brincadeira, viu, gente, da igreja presbiteriana. Eu sou meio moda antiga, no sentido de que assim, eu não vou trabalhar porque a sociedade fala que a mulher tem que trabalhar, que a mulher tem que estar no mercado de trabalho, porque a mulher tem que conquistar, porque a mulher tem que... Não, eu acho que a mulher tem que conquistar primeiro a sua casa. Eu tô aqui na minha cozinha, eu amo minha cozinha, amo limpar minha cozinha, amo deixar tudo arrumadinho, amo deixar as frutas, legumes fresquinhos. Eu acho que o meu ministério é minha casa. Se até hoje o Senhor pôde prover, né, meu esposo trabalhar e conseguir pagar as contas, eu não troco nada nesse mundo, por nada nesse mundo, esse tempo que eu tenho para cuidar dos meus filhos, para vê-los acordar todos os dias, para dar almoço, para dar banho, para fazer o dever da escola para casa, né, como diz aqui em Minas, para colocar para dormir. Então assim, eu não troco nada. Pode ser um tempo? Pode ser um tempo, eu sei que daqui a pouco eles crescem e talvez eu vá fazer alguma coisa, vai trabalhar, mas esse tempo é tão rápido. Então é maravilhoso estar presente na vida dele todos os dias. Que Deus abençoe você, dona de casa, você do lar como eu, que Deus abençoe você, funcionária pública, empresária, professora, dentista, qualquer área de emprego. Principalmente se você é mãe, se você tem que conciliar as duas coisas. Deus abençoe. Olha, vocês mulheres, né, são um orgulho. Vocês mulheres que trabalham fora também, olha, de dar orgulho, viu? Deus abençoe muito a sua vida e um beijão. Deus abençoe.